Olá, começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação. É um programa de entrevistas no tema inovação. E hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o Eduardo Mário de Camargo Filho, que é especialista em gestão. Eduardo, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Ok. Então, primeiro, boa tarde. Quero agradecer aí o convite. Dizer que é muito importante estar participando dessa discussão aí de inovação, gestão de processos e valor. A minha formação é administração, eu sou mestre nessa área, fiz vários MBAs, me formei com mestrado na área de gestão e marketing, e ao longo da minha carreira como executivo também fui professor aí durante 30 anos de cursos de pós e MBA. Muito bem, fala-se muito em inovação radical. Principalmente as startups pegam muito nesse assunto, inovação radical. Mas há também a inovação incremental que pode ocorrer pela melhoria de processos. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim. Então vamos fazer uma separação aí. É evidente que sempre depende muito de qual é a maturidade da empresa, né? A gente chama que toda organização, se tirasse lá um raio-x, ela teria que mostrar como está o posicionamento dela em termos do que se chama de inflexão estratégica. Ou seja, eu estou numa curva, eu estou subindo com o meu mercado, estou subindo, crescendo e ganhando mercado, ou eu já estou numa curva de saturação. Conforme a diferença, numa curva de saturação, só me resta fazer uma mudança radical e criar um novo ciclo para outra vez começar a crescer e avançar no mercado antes da concorrência. Mas, em paralelo a isso, toda a fase de crescimento até chegar no esgotamento, eu preciso de mudanças no dia a dia que vão tornando melhor, com melhores práticas, com melhores requisitos de entrega de valor para o cliente, onde os processos têm que oferecer isso. Então, eu somaria as duas coisas. Uma organização é feita de mudanças radicais que precisam desmontar o que foi construído até hoje para ter um diferencial em relação à concorrência, mas também preciso de melhoria no dia a dia para ter mais eficiência, menos custo e melhor entrega de valor, com menos utilização de recurso, para que o cliente seja mais feliz rapidamente. As estratégias são importantes, elas levam à competição? Veja, eu diria que as estratégias mostram a unicidade de uma empresa, né? Ou seja, eu posso ter 3 mil pizzarias em São Paulo, mas a pergunta é, qual é a mais competitiva? Todas fazem pizza, todas entregam o mesmo produto, mas com qualidades diferentes, preços diferentes. Então, aí, a estratégia procura, primeiro, criar qual é o segmento de valor, qual é o segmento de mercado e qual é o valor que eu vou entregar para esse mercado. E aí a estratégia define o quê? Qual é meu posicionamento único em relação à concorrência? Como é que eu vou ter uma unicidade? Como é que eu vou fazer escolhas vis-à-vis a concorrência para que eu consiga entregar mais valor para o meu cliente? E esse é o modelo estratégico. Né? Como é que a gente vai se diferenciar? E tanto faz, você pode ter uma empresa que trabalha com baixo preço, na linha de Casas Bahia, na linha de qualquer de shopping de departamento de baixo preço, e você pode ter produtos na faixa intermediária ou produtos com alto valor, alto preço, e cada um desses posicionamentos estratégicos definem o que cliente eu vou atender e que processo, como que os processos vão entregar valor para esse cliente. Em síntese, assim, se eu tenho um processo que trabalha com uma estratégia de baixo preço, esse processo tem que buscar mais eficiência, menos custo e ter mais tecnologia para poder ser mais competitivo. Se eu tenho um processo, se eu tenho uma estratégia que é entregar alto valor ao cliente, eu tenho que ter processos de relacionamento mais fortalecidos e às vezes até com custo mais caro. Então, o que você está dizendo é que é possível agregar valor ao cliente melhorando os processos.
Sem dúvida. Então vamos fazer a seguinte correlação, né? Eu entendo, Marcos, que um dos principais modelos, não é nada de tão revolucionário, mas ele foi na síntese da forma de ser construída, é o Balance Scorecard. Porque o Balance Scorecard, ele cria enquanto ficava uma briga, o que é mais importante numa empresa? O cliente, que era o cara de marketing, o processo, que era o cara de produção, de produto, ou é finanças, que era o executivo lá que tinha o dinheiro na mão, né? Ou o RH que dizia, não, o mais importante são as pessoas. O Balance Scorecard define o seguinte: primeiro, acionista, qual é o valor que eu tenho que te entregar para você ficar satisfeito com o dinheiro que você colocou na minha mão, na nossa fábrica, na nossa loja, nosso serviço, etc. E qual é o retorno que eu tenho que devolver. A partir do momento que o acionista define esse valor, quanto ele quer de retorno, só tem uma forma de entregar esse valor para o acionista, é tendo clientes satisfeitos. A hora que o cliente está satisfeito, mesmo que seja uma estratégia de baixo preço ou de alto preço, mas o cliente está satisfeito, e é o momento que ele mais satisfeito, tem mais fidelidade, mais relações e transações com a empresa, mais dinheiro para a empresa, mais dinheiro para o acionista. Então nós estamos tendo já acionista feliz e cliente também feliz. Mas aí vem o terceiro desafio: como é que a gente deixa o cliente feliz? Porque na realidade, em tese, a gente não vê nenhum empresário dizer que não, eu não quero que o meu cliente esteja satisfeito, porque eu sei que todo cliente tem necessidade, tem desejo, tem expectativa, e eu tenho que satisfazer essa necessidade, expectativa e desejo. E aí, quem é que entrega, então, esse valor para o cliente? São os processos. Então, para que serve um processo numa empresa? O processo serve para entregar valor para o cliente. Quando o cliente recebe esse valor, ele entrega valor para o acionista. E essa relação de causa e efeito é que é fundamental. E é por isso que hoje os processos estão cada vez mais numa inflexão, fazendo com que eles consigam entregar mais valor ao cliente com menos custo operacional, né? Em termos de recurso, tempo, tecnologia e, de modo geral, os investimentos necessários também nesse processo, tá? E deixa eu aqui fazer um exemplo que eu acho que sintetiza bem o que nós estamos falando em tese sobre as perspectivas do Balance Scorecard, mas veja que nas últimas décadas, nas corridas de automobilística, tem o momento do pit stop. E, na realidade, o momento do pit stop, o que é? Eu tenho que parar meu carro, tenho que ter uma manutenção rápida ali, tenho que ter alguma orientação, etc., e tenho que sair e continuar correndo. Então, veja, há 40 anos atrás, um pit stop, em média, durava 6, 7, conforme a situação, 8 minutos. Inclusive, o motorista descia do carro, tomava água e etc. Né? Muito bem. Veja que quem acompanha a corrida, nos últimos 15 anos, o desafio era chegar em alguns segundos. Então a pergunta é, como é que eu saio de 6 minutos para fazer um pit stop, agora fazendo esse pit stop em alguns segundos? E aí o que acontece? Nos últimos 5 anos, o desafio era fazer em menos de um segundo. Então a grande pergunta que fica é, como é que o mesmo processo, a mesma necessidade de reparar, arrumar e manter um carro que funcione para voltar para a corrida, como é que esse mesmo processo ele pode levar 6 minutos num contexto e ele está sendo agora desafiado a ser em menos de um segundo nesse contexto. Nesse caso, a gente continua falando em pit stop, mas veja, 6 minutos para 1 segundo é uma grande revolução. Foram melhorias que foram feitas ao longo do tempo, cujas melhorias, elas entram... elas entram em todos os processos. Então, a síntese de um pit stop, o que é? Primeiro, evidentemente, é a tecnologia que é utilizada para tirar uma roda, para reabastecer, etc. Mas, além da tecnologia, você tem o alinhamento das pessoas dentro desse processo. Veja que hoje eles ficam até a forma de botar o pé direito e o esquerdo atrás, para a hora que parar tudo acontecer em um segundo, isso é treinado.
né? Então, existe tecnologia, existe alinhamento, existe, evidente, muito planejamento dentro de tudo isso, porque eles planejam aquela parada em um segundo, como é que eu faço algo em um segundo e várias pessoas fazem algo em um segundo e todas sincronizadas. E esse é o diferente. Eu diria que dentro dessa metáfora aí, se todos os gestores de processo buscassem a inovação, inovarem seus processos nessa forma, os resultados não seriam apenas de 5%, 10%, seriam de muitas vezes acima do desempenho que o processo pode entregar. Muito bem, você veja. Há cerca de 2 anos e meio atrás, eu estive no Vale do Silício, representando o Paraná, e o objetivo era trazer tecnologias voltadas à agricultura. E nós estivemos lá visitando uma startup que estava dentro do campus de California Davis, que é uma universidade muito especializada em alimentos e agricultura. Eles fizeram uma espécie de uma esteira e você olhava no microscópio um determinado alimento, ele estava altamente contaminado. Aí eles passavam o alimento por aquela esteira, você olhava de novo, ele já não tinha mais contaminação alguma. Eles ficaram 10 anos trabalhando em conjunto com os pesquisadores da California Davis para desenvolver esse equipamento. Você não acha que as nossas startups aqui brasileiras são mais imediatistas? Elas não querem desenvolver um software e ficar ricos do dia para a noite? Uhum. Sim, eu concordo, que até porque se a gente pegar na história das startups aí, elas são, no nosso caso, mais recentes, né? Mas você tocou em 2 pontos fundamentais aí. O primeiro existe uma cultura tradicional e basicamente as organizações no Brasil, muitas décadas trabalharam sob o efeito de quando eu vou planejar, eu vou olhar para o passado, ver o que eu fiz, o que eu não fiz, e aí eu chego no presente e defino o meu futuro. E aí o que acontece? Muitas vezes você repetia as mesmas coisas, né? Porque você ia para o passado, repetia o que estava fazendo e melhorava um pouquinho. O que está se discutindo hoje é como é que eu jogo fora esse passado e como é que eu, antes de olhar para o meu presente, olho para o futuro. E nesse futuro, eu vou desenhar um cenário, cujo cenário eu quero estar lá no médio e longo prazo, e aí eu trago para o presente que ações têm que ser equacionadas para eu chegar nesse futuro. E aí entra nesse movimento que você disse. Se eu vou levar 10 anos para gerar uma tecnologia, não tem problema. Mas eu olhei para esses 10 anos, vi a oportunidade que tinha lá na frente e trabalhei 10 anos para enfrentar esse modelo. Eu diria que, dentro do que se colocou, as startups hoje, pega essas fintechs também, que é muito comum hoje, né? Elas estão no ramo de soluções disruptivas, etc., mas elas estão ainda muito naquele modelo de romper os padrões de mercado, visando destronar os atuais detentores. Então, eles também têm uma visão de curto prazo, eles querem quebrar esses líderes de mercado, situações pelas quais eles vão inovar. Agora, é muito mas importante poucas pensam em processos. Sim. Agora, é muito importante que você está colocando. Eles vão ter sustentabilidade nisso, eles vão conseguir, nos próximos anos, continuar entregando esse valor para os clientes, né? Esse seria um caminho aí que é o que está se questionando todo dia dentro dessas empresas, né? Porque, veja, basicamente, o que se tem hoje aí em termos de desafios eu quero ter a minha empresa ágil e flexível, tá ok, as startups elas estão buscando isso, né? Mas a grande questão além de eu entregar algo hoje, eu consigo gerar um novo padrão de relacionamento com meus clientes, e aí, evidentemente, nesse caso, tendo até como pilar a adoção de tecnologias, cujas tecnologias vão continuar me levando mais 10 anos de relacionamento, fidelização e atendendo às necessidades do ciclo de vida do cliente.
Então, basicamente, quando a gente busca agilidade, flexibilidade nessas empresas, são gestões baseadas em tecnologia da informação como principal plataforma. Isso tem que ter. Adotar novo modelo de padrão de conhecimento nos processos. Como é o que a gente fazia, o que fazemos hoje, como é que vamos fazer no futuro? Como é que a gente vai desintegrar cadeias de valores tradicionais com cadeias integradas de valor, onde às vezes eu não faço tudo, mas eu tenho uma integração com outros fornecedores e cada qual consegue, então, entregar o seu valor dentro do que é necessário lá na ponta da cadeia de valor. Como é que a gente constrói um modelo mais enxuto, estabelecendo novos paradigmas de mercado, inclusive, né? Então, pegue assim, hoje o nosso contador tradicional, desde que a gente estudou lá e a gente via os contadores, ele dizia, eu vou me formar e eu vou cobrar um salário mínimo de cada empresa. Se eu tiver 50 empresas, eu ganho 50 mil reais. E durante muito tempo eles definiam isso como um modelo de negócio. Mas se você pegar hoje uma plataforma Contabilize, ela faz a contabilidade de uma pessoa jurídica por R$ 49 reais. Então esse é o conflito que se tem. Eu quando inovo e tenho um processo que não entrega mais produto ou serviço, entrega valor para o cliente, a pergunta é, eu vou continuar entregando esse valor daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos? Né? Então, esse eu diria aí que é um dos desafios principais, né? A maior facilidade de acesso às comunicações e às informações, como essas coisas mudaram o mercado? Muito bem. Então, vamos primeiro, né, dar pensar nessa integração. Tá? Hoje, essa integração, ela vem da comunicação com informação, e nós estamos falando aqui em situações que estão nos ajudando bastante. Por exemplo, nós não tínhamos há alguns anos o Big Data, inteligência artificial, não tínhamos internet das coisas, biotecnologia, né? Pega hoje aí os veículos autônomos, o 3D, 5D, e principalmente agora, o que eu entendo que vai ser somado a todas essas tecnologias que eu falei, é o 5G. E o 5G ele vem não é para entregar algo melhor do que o 4G, ele vem para criar um novo modelo de negócio nas organizações. E aí a pergunta é assim, Japão, China, Coreia, todos já estão, Estados Unidos, avançando forte, inclusive vocês têm acompanhado a briga que eles têm em cima do 5G, porque eles sabem que quem dominar o 5G vai dominar mercado, vai dominar tecnologia, vai entregar mais valor para o cliente. Então eu diria que essa convergência de todas essas tecnologias, eles vão adotar novo conceito aos negócios, vão criar uma ruptura total e vão fazer com que nossos processos se ajustem a isso, né? Então, por exemplo, antes, eu também tinha, há 30, 20, 40 anos atrás, aquele dono de mercearia que ele tentava, ele tinha lá, ao invés de ele ter um CRM, ele tinha a caderneta de registro mensal, onde ele dizia que o Marcos compra tudo isso todo mês, e o sabão isso, o café esse, etc., e ele ligava para o cliente. Então o processo dele funcionava, porque na época nem telefone direito funcionava. Mas veja, hoje, quando a gente vai discutir como é que eu vou ter uma gestão do relacionamento com o meu cliente, eu tenho que usar essas tecnologias. E a pergunta é, os processos já estão adotando todas essas tecnologias que permitem com que ele aumente substancialmente a performance e o seu desempenho? Esse é o grande desafio. Como é que eu aproveito a revolução digital para fazer a revolução no meu processo? Você acha que isso vale somente para as grandes empresas ou também para as pequenas e médias? Não, eu acho que isso vale para todas as empresas, né? Para todas as empresas. E cada qual vai se adaptar ali com o seu orçamento, com a sua necessidade e com a sua briga também em relação à concorrência. Tá? Mas eu diria assim, qualquer empresa, pequena, média e grande... Aliás, vamos pensar o seguinte, de quantos por cento das empresas grandes nós estamos falando? É a minoria, porque no Brasil hoje, em outros países,
que estão disputando esse contexto mais internacional, a grande quantidade são pequenas e médias empresas. E eu acho que são essas que tem que pensar em ter. Primeiro, se eu sou uma pequena ou média empresa, como é que eu tenho uma oferta co-criativa? Como é que eu consigo... eu sou aquela empresa que eu digo, eu tenho esse produto e vou vender esse produto na minha prateleira, ou eu vou criar com o meu cliente, qual é a tua necessidade, expectativa, desejo, vamos criar esse produto ou serviço, esse é o valor que eu estou te entregando, e aí eu vou fazer uma oferta co-criativa. Agora que eu tenho uma oferta co-criativa, para ter uma oferta co-criativa, eu preciso, mesmo sendo pequeno ou médio, eu preciso ter uma grande interação com a comunidade na qual eu tenho interesse em captar clientes. Então, as comunidades hoje já são co-criativas, porque eu não, com a minha empresa, posso ainda não ser, mas a comunidade na qual meus clientes potenciais estão lá, elas já são co-criativas. A pergunta é, como é que eu estou interagindo com essas comunidades, com que ferramentas, com que tecnologias, e de que forma eu vou conversar com essas comunidades para criar junto e fazer oferta co-criativa. Esse é um desafio, e está cheio de... E quanto custa isso? Os entusiastas estão nas redes aí disponíveis, eles estão loucos para ajudar, e o cliente que quer receber um valor maior, ele também está disponível a ajudar. Agora sim, agora eu digo, eu me relaciono com a comunidade e tenho ofertas co-criativas. A pergunta é, nossos processos são co-criativos? Ou eu digo, não, o senhor tem que entender aqui no meu balcão, eu só entrego isso porque eu tenho que fazer isso porque o meu sistema é assim. Como é que meu processo consegue ter essa flexibilidade e essa cocriação? Como é que ele consegue se ajustar rapidamente às mudanças de demanda dos clientes e as mudanças de necessidade desses clientes? Né? E, por fim, só para completar o desafio das pequenas, médias e grandes empresas, oferta cocriativa, relacionamento com as comunidades, processos cocriativos, e o quarto desafio é, eu tenho que ter empregados cocriativos. Eu tenho que ter empregados, porque são os empregados que trabalham nos processos. E quando eu coloco esses empregados nos processos, para o processo ser criativo, o empregado tem que ser criativo. Ele tem que ser co-criativo. Ele tem que estar disposto a ir falar com o mercado lá fora, entender e revolucionar o processo. Veja que todo o processo começa com aquela velha perguntinha. Qual é o teu requisito das partes interessadas? Então, se eu vou desenhar um processo, eu tenho o requisito de partes interessadas. E o que é o requisito de partes interessadas? É quando a gente começa a fazer um mapeamento sobre quais são as necessidades, desejos e expectativas do meu cliente. Agora que eu entendi a necessidade, expectativa e desejo, eu volto para o meu processo, e evidentemente com as funções de planejamento, marketing, gestão, etc., eu vou definir quais requisitos eu tenho que ter, em que patamar de qualidade, para que eu consiga entregar a satisfação para os meus clientes, para que eu consiga entregar aquela necessidade de requisito. E a outra questão é, quais são os patamares de comparação que eu tenho hoje? Eu consigo me comparar hoje com os meus concorrentes e saber onde é que eu tenho que melhorar e de que forma eu tenho que melhorar? Esse seria aí, eu entendo que é um desafio para qualquer organização, qualquer tamanho. Bom, essas são as estratégias. Você pode dar exemplos de processos que foram alterados por causa das estratégias? Sim. Então vamos pegar, por exemplo, uma questão já bem conhecida. Todos os nossos ouvintes aí podem, quando chegam num shopping, encontram, por exemplo, a loja Zara. Qual é a estratégia da Zara? A Zara nunca teve como conteúdo estratégico unicamente a intenção de ser inovadora. Ela meio que faz o que o pessoal chama no modelo de negócio deles, um copiar e colar. Ela viu o que está acontecendo e sendo lançado em Paris, Milão e Nova York. Mas a estratégia dela é colocar nessa tendência da moda, do que está sendo realizado em Paris, Milão ou Nova York, ela tem como estratégia disponibilizar para os seus clientes em 15 dias em todas as vitrines de todas as lojas do mundo. E agora eu pergunto assim, se a gente trabalhasse na Zara,
nós teríamos que ir recebendo uma tendência nova, como é que nossos processos vão colocar esses produtos em alguns dias disponível na loja. Né? Veja que a questão do, por exemplo, é o mais conhecido, todo mundo agora com o Covid teve que ficar em casa e ficou vidrado no Netflix. E o Netflix, ele é um modelo de negócio diferente naquilo que poderia ter sido percebido na estratégia e executado na hora certa para no futuro estar preparado. Não foi, ele pegou esse pedaço de mercado e entrou. E, na realidade, eu acompanhei, inclusive, numa cidade muito forte aqui no Paraná, e junto com os representantes dos hotéis, eles estavam discutindo como é que eles iam se ajustar em função do Airbnb, que estava fazendo com que a pessoa ficasse na mesma quadra, no prédio do lado, ao invés de pagar R$400, R$300, estava pagando R$150 para ficar ali numa suíte, num quarto lugar. Então, veja que os modelos, eles vão efetivamente se mudando e se ajustando em função do que se precisa, né? Muito bem, eu agradeço a sua participação, a entrevista foi muito boa e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Muito bem, primeiro eu que quero agradecer, né, o convite novamente e dizer da oportunidade desse programa em estar trazendo essa discussão, que é uma discussão que hoje todos estão passando por esse conflito, esse desafio, mas são esses desafios que fizeram a mudança, normalmente as mudanças de país, organizações e do mundo. Né? Então, eu diria que se a gente conseguir conciliar tecnologia com relacionamento, porque tecnologia não é algo que eu esqueço o relacionamento. Se a convergência for tecnologia com revolução digital e, junto com isso, um bom relacionamento, cujo relacionamento eu consiga escutar o cliente, entender quem ele por que ele compra o meu produto, quando ele compra o meu produto, como é que ele usa esse meu produto em casa, produto, serviço, né? De que forma ele percebe esse cliente. Então, esse meu produto. Como trabalhar com os dois desafios? A questão da tecnologia e a questão do toque no coração do cliente, que é a partir aí do relacionamento. Muito bem, obrigado novamente. Agradeço também ao Ninter pela oportunidade de fazer esse programa. Obrigado. Sim.